Fala, rapaziada que acompanha o Mais MMA pela primeira vez pessoalmente com Jonas Bilharinho. Bem-vindo ao canal e conta pra gente, vamos direto ao assunto. Assinou de vez então com um grande evento, Bellator, é isso? Exato, assinei com o Bellator, fechei um contratinho bem bacana, por um valor maneiro, maior do que eu esperava, admito. E pô, é o que eu sempre quis, né? Fazer uma estreia num grande evento internacional, enfrentar a galera do topo da categoria e poder me testar, né, em novos horizontes. Porque apesar de eu já dizer que eu vivo o meu sonho, que é viver do esporte, eu já me considero assim um absoluto sortudo por isso, assim, sou muito grato a Deus pela oportunidade de viver do esporte, mas agora, né, vou poder mudar o padrão de vida e obviamente, né, me testar entre os melhores. E para quem não lembra, Bilharinho ficou praticamente 4 anos afastado do octógono, né, das lutas. Relembra pra galera por que houve essa pausa na carreira? Eu percebi que eu estava envolvido com o esporte pelas razões erradas, era tudo efêmero. Eu estava ali querendo dinheiro, querendo fama, querendo mulher à época, era uma pessoa bem diferente, assim, eram razões imaturas, digamos assim. Então aquilo foi se perdendo com o tempo, né? Porque você vai vivendo agarrado naquelas coisas e essas coisas não têm um valor real. Aquilo é, na verdade, uma poeira que, conforme o vento do tempo vai soprando, aquela poeira se extingue. Então a minha motivação meio que acabou. E aí eu estava esperando o UFC chamar, o UFC não chamava, eu fui cada vez menos motivado, até que uma hora treinei tão pouco, perdi uma luta. Então assim, aquilo foi meio que fechar a tampa do caixão. Eu falei, não, então vou parar de vez, e aí parei. Mas depois de eu me afastar, né, fiquei quase 4 anos fora aí, como você já mencionou, digamos assim, óbvio que quando a gente fala que a gente conversou com Deus, né, a gente não está falando que chegou uma voz do céu e falou assim, Jonas, faça isso, não é isso, mas ao longo desses anos eu fui me aprofundando em mim, fui desenvolvendo um relacionamento com Deus e, cara, o papai me trouxe delicadamente, amorosamente, pacientemente de volta para a luta. Eu acompanhava alguma coisa nas redes sociais que você postava. Quando você fala em Papai do Céu, claro, não estamos falando diretamente em religiosidade, mas a questão da tua fé, das tuas crenças mudaram nesse tempo? Mudaram muito. Eu já fui... Nossa, eu já passei por muita coisa. Eu já fui assim, digamos assim, para ser sucinto, né, para não ficar me estendendo muito, eu já fui ecumênico. Eu acreditei assim que, na verdade, existia uma grande espiritualidade que era composta quase que como um quebra-cabeça de todas as religiões. Eu via valor em todas as religiões, né? Eu via elementos da verdade ali. Só que com o tempo, com o amadurecimento, eu fui percebendo que, na verdade, uma religião não se escolhe pelo que ela tem de bom, mas é, na verdade, pelo oposto. Você escolhe uma religião pelo que ela não tem de ruim, porque o propósito da religião é Deus. E Deus, em teoria, ele é a verdade, ele é a vida. Então ele tem que ser uno e absoluto. Então, se há algo na religião que esteja desconhecido do bem, da vida, da verdade, aquela religião não serve. Então eu, aos poucos, fui fazendo um processo eliminatório e acabou que só sobrou uma religião para mim, que é a que eu sigo hoje em dia, que para mim é o catolicismo. Não estou dizendo absolutamente que as pessoas, todo mundo deveria se tornar católico, apesar de eu até crer nisso, mas acho que cada um tem o seu caminho e, cara, por eu ter sido ecumênico, por eu ter seguido várias religiões e acreditar nelas, ter estudado elas a fundo, taoísmo, shintoísmo, budismo, xamanismo até, enfim, tem até outras coisas que eu prefiro nem mencionar, mas por eu já ter seguido essas religiões e ter sido ecumênico assim com força, eu consigo conversar com cada um no seu idioma. Então assim, é algo que me é de muito proveito, porque hoje em dia, mano, por exemplo, então você quer dizer que todo católico está certo e quem não é católico não está certo? Absolutamente não. Eu vejo demonstrações de Deus e muitas pessoas estão completamente fora do catolicismo, mas as pessoas de alguma forma têm aquilo nela, sabe? Porque a pessoa está verdadeiramente buscando Deus, então ela acaba encontrando. Eu só acredito que o caminho para você ter um contato mais verdadeiro é o catolicismo. Mas eu não digo que você está impedido de conversar com Deus se você não for católico, entende? Na verdade, eu vejo católicos dando um péssimo exemplo de cristianismo, e eu vejo pessoas, às vezes, que é budista, dando um excelente exemplo de cristianismo, muitas vezes sem até saber. Como um bom exemplo, como atitude, né? Exato, como um bom ser humano, digamos assim. Eu cheguei nessa pergunta porque, como eu falei, eu acompanhava algumas postagens suas e de repente eu falei, poxa, porque ao meu conhecimento algumas coisas eram estranhas. E eu falei assim, poxa, e depois de um tempo, assim, as coisas mudaram, a linha mudou, então parece que a cabeça do Bilharinho mudou, então você acabou de explicar em detalhes. Exatamente. Voltando ao Bellator, já tem estreia marcada? Como é que está a expectativa? Então, tem rumores aí, né, de que o Bellator está sendo negociado com o PFL. Eu não sei em que pé está isso exatamente, uma galera me pergunta como se eu estivesse sabendo de algo assim no backstage. Não tô, galera, eu sei tanto quanto vocês praticamente.
Mas sei que há rumores aí, né, da compra ou da venda do Bellator, e estou esperando aí ansiosamente para minha estreia. Assim que me derem um nome e uma data, eu vou estar pronto. Pois é, com esse imbróglio aí, até que saia a negociação oficial, pode até ser que você enfrente um nome que pertence ao PFL, né? Exato, né? A gente não sabe. Mas o que vier vai ser muito bem recebido. É isso aí. E aproveitando esse tempo com o Bilharinho, deixa eu fazer algumas perguntas que eu tenho curiosidade. O apelido Joshua. Cara, esse apelido tem uma história bem bacana. Eu estava ali me encontrando no cristianismo, né? Eu já vinha querendo buscar Jesus Cristo como meu salvador. Mas eu ainda não estava encontrado ali, mas eu já tinha o desejo, né? Eu já estava assim, botando aquilo para fora, pedindo para ele me ajudar, para ele me direcionar. Acho que essa é a palavra. E aí, uma mulher passou pela minha vida, passou não, né? A gente ainda se fala, ela é uma amiga minha, mas ela foi minha mentora espiritual por um tempo, digamos assim. O nome dela é Daisy. E ela tem uma mania, nem sei se eu posso chamar isso de mania, mas tem algo que ela faz que ela se refere a pessoas quase que como um apelido, ela sempre dá um apelido bíblico para a pessoa. E ela sempre me chamou de Josué. Ela, Josué, nunca me chamou de Jonas, sempre Josué para lá e Josué para cá. E um dia eu perguntei, pô, Daisy, por que Josué, né? E ela falou, pô, Josué é um grande guerreiro da Bíblia. Josué atravessou o deserto e Josué levou o povo para a Terra Prometida. Eu vejo muitas similaridades nisso contigo, né? Eu vejo uma coisa muito semelhante. Porque, pô, você é um guerreiro, digamos assim, né? Da era moderna, mas é um guerreiro. Você atravessou um deserto aí, esse período dos 4 anos, né? Afastado de tudo, fez o seu retiro, né? Passou pelo seu deserto. E você tem essa intenção de levar as pessoas para Deus. Então eu vejo você como uma pessoa que tenta direcionar as pessoas para a Terra Prometida, né? Que é o nosso retorno, é o nosso lar verdadeiro. Então eu falei, pô, bacana, né? Vejo isso alinhadinho comigo. Só que, cara, eu fui lutar no contender. E aí minha luta foi marcada, recebi o nome do oponente, a luta estava chegando, e aí, sei lá, 2 semanas da luta muito próximo, a Daisy chegou e ela me deu uma informação nova, sem saber o nome do meu oponente. Ela virou e falou assim, olha, Josué, papai tá me incomodando aqui no coração. Papai não, né? Ela fala Deus, mas enfim, pra mim é papai, é como eu gosto de chamar. Papai tá me incomodando aqui no coração e ele pediu pra eu frisar uma coisa pra você. Eu falei, o que, Daisy? Ela falou, ele pediu pra eu lembrar você de que você é Josué, de que você vai atravessar o deserto, de que você vai trazer essa vitória e você vai levar o povo para Canaã. Aí eu falei, pô, Daisy, que história é essa aí de Canaã? Ela me explicou, ela falou, ela falou, Josué, Canaã é o nome da terra prometida. E aquilo me chocou, porque o nome do meu oponente no contender era Canaã. E eu falei, caraca, Daisy, eu vou adotar esse apelido. Fiquei até arrepiado aí, né? Eu falei, eu vou adotar esse apelido, porque eu tinha um apelido Speed, que é um apelido totalmente egóico. Eu queria ter um apelido que simbolizasse alguma virtude, alguma habilidade. O Speed é pelos ataques rápidos. Então assim, Speed é um apelido que eu mesmo meio que me dei. Sim. Eu meio que perguntei às pessoas, não sei o que, qual era a característica que elas mais viam em mim como salientada, né, na luta, e todo mundo falava, velocidade, speed, não sei o que. Eu falei, speed então. Foi meio que eu mesmo me dei esse apelido. E aí depois veio o Steve, que na verdade simboliza, né, aquela habilidade de se destruir para se reconstruir, tanto que eu usei esse apelido uma única vez só na minha luta de retorno. E logo depois veio esse apelido, Joshua, que nada mais é do que Josué em inglês, por causa dessa história com a Daisy, entendeu? Não, e para quem não lembra, quem está assistindo esse vídeo está vendo a imagem, olha o Bilharinho como era o cabelo dele, tá aí na edição, então para vocês conferirem. Eu achei que tinha alguma coisa a ver também com a cabeleira, né? Não tem nada a ver não. Depois da luta no Future, né, que foi a luta do retorno, você fez aquela joelhada voadora, a galera ficou gritando, Jesus. Eu, no final das contas, achei aquilo mó barato, né? Porque no final das contas, o nome dele sendo gritado, sendo exaltado, pra mim tá valendo. E vamos relembrar desse momento no Contender Series que você aplicou um dos nocautes mais plásticos da história do Contender e não foi contratado, todo mundo ficou de queixo caído. Teve uma explicação concreta para isso, cara? Cara, assim, nada que chegou até mim, né? O Dana falou que não gostou muito da luta, achou a luta parada. Eu acho que tudo foi uma resposta política, tudo bem, eu entendo do lado dele, pô, ele tem que dar essa resposta política mesmo. Mas eu adoraria saber a verdade, né? Eu tenho minhas crenças, né? Tenho minhas acreditanças aqui, nada muito concreto para te falar a verdade. Mas enfim, eu gostaria de um dia poder saber por que aquele contrato não veio. No final das contas, independentemente do motivo real, do motivo físico aqui, cara, eu realmente acredito que foi pro meu melhor. Porque assim, tem sido uma estrada longa para conseguir um contrato internacional, mas não somente longa, como eu tenho sido amassado na direção da humildade. Porque eu sempre pequei muito nisso, cara, sempre fui uma pessoa muito soberba, uma pessoa muito arrogante. E tipo, sempre enfiei os pés pelas mãos por causa disso, né? Por não conseguir me conter nesse sentido. E eu tenho aprendido muito nesse sentido, entendeu? Acredito que agora eu já esteja um pouco mais amassadinho nesse sentido, então acredito que Deus esteja me dando uma oportunidade de tentar ir lá e não fazer besteira.
uma coisa que me veio na cabeça, será que naquele momento, ou naquelas semanas, naqueles meses de seleção ali no Contender, apesar de... Porque o atleta que chega a participar do Contender, galera, o UFC é óbvio que já conhece o currículo do atleta, então o Dana White, a cúpula lá, já sabia quem era o Bilharinho. Não sei se você pode falar isso, mas será que não tinha alguém que ele ao invés de colocar esse cara, vamos colocar esse aqui que eu acho que é melhor, essa parada de alguém, de algum nome? Cara, então, meu pai ele levantou essa pedra, sabia? Ele fala do Canaan Kawai, né? Um moleque muito duro, atleta havaiano, que é um lugar que não tem tanto atleta no UFC, então é importante pra eles ter atletas de lá. E, mano, a galera do Havaí, BJ Penn, por exemplo, até porque depois do BJ Penn, do Max Holloway, essa galera não veio mais ninguém. O Holloway tá inativo e, mano, o Canaan, a maneira que ele luta, ele é um moleque interessantíssimo. Eu bati nele, o moleque parecia de pedra. Eu acertei aquele chute rodado no meio da cara dele com muita força, foi de encontro, ele não apagou. Ele caiu no chão, a maneira que ele apoia, ele quase quebra o braço, mas ele não permite nem que o rosto dele bata no chão. Beleza, ele tem um nocauteado ali, desnorteado sim, mas ele não chegou a desligar. Então, assim, o moleque de pedra seria um excelente atleta para o UFC, né, para compor o plantel. E eu acredito que eu possa ter frustrado ali o Dana White, talvez ele estivesse visando aquela contratação, afinal já era a segunda vez que ele estava indo pro Contender, né? A primeira dele foi contra o, salvo engano, Chase Hopper, que fez uma luta duríssima com ele, gol por ponto, foi contratado. Aí eu fiz uma luta duríssima com ele, nocauteei, não fui contratado. Então, assim, realmente, meio estranho. Meu pai levantou essa pedra. Como é que é o nome do teu pai? É Carlos. Seu Carlos, eu acho que eu e o senhor acertamos. Ele dá umas bolas dentro, assim, uns long shots, né, como chama. Talvez possa ser isso, mas enfim, eu gostaria de saber um dia, assim, de ouvir do Dana, dele me olhar no olho, assim, mandar um papo reto, assim, que fosse, moleque, achei você muito arrogante, a maneira que você saiu do octógono na sua entrevista, achei você soberbo, não quis pôr você lá. Que fosse isso, porque assim, me serviria. Ficou sem saber, né? Mano, pra me educar, eu queria que ele me desse a oportunidade de ampliar o meu alcance sobre mim mesmo, entendeu? Eu queria saber o que em mim ali desagradou o Dana, porque, cara... Assim como a vida te deu algumas pauladas e você melhorou... Eu queria essa pancada, entendeu? Pra eu poder amadurecer. Porque, olha, uma razão tem que dar pro Dana, caso esse seja o motivo. Muita gente se desagrada com a minha personalidade e aí depois, no primeiro momento, e aí depois me conhece e fala: caramba, eu tive impressão tão errada sobre você, eu achava que você era isso, era aquilo, e você é um moleque bacana, gentil até. Então, assim, tem algo na minha personalidade, algum vestígio aqui de alguma coisa que eu realmente trago algum tipo de desagrado com as pessoas. E eu gostaria de tentar amadurecer isso, rastrear isso melhor para eu poder, né, tentar amassar isso de vez, né? Eu sou um cara que acredito muito em livramento. Livramento. Então, cara, e se ele te coloca ali na estreia, tu tem uma fratura que te tira por 3 anos? Ou se eu fosse explodir como atleta e de repente fosse fazer um monte de cagada com isso, influenciar outras pessoas a serem como eu penso nisso também. De repente, mano, eu não estava pronto e não era hora. Pra falar a verdade, esse é o viés que eu sigo. Mano, no final das contas, seja pro motivo A, o motivo B, o motivo C, eu não estava pronto, não era hora, entendeu? Então, assim, tá chegando a hora de eu fazer uma grande estreia internacional, pô, tô felizão com isso, e eu espero ir lá e não fazer uma cagada, sabe? Não vai fazer não. E falando um pouquinho, né, você teve a experiência de fazer ser o sparring principal do Aldo para aquela luta histórica com o Conor, né? Cara, antes de falar, eu queria que você me falasse 2 coisas. Como foi trabalhar com o Aldo, né, nas especialidades do Conor ali, e como foi, infelizmente, a frustração daquele momento. Eu imagino que foi um choque para você o desenrolar da luta. 10 anos invicto, eu lembro que a gente até fez uma banheira de gelo, eu peguei um pedrão assim, um blocão de gelo e falei que aquilo era o bolo de aniversário do Aldo. Falando aqui, ó, para comemorar seus 10 anos invicto. Então, assim, é um marco, né? O Aldo, pra mim, é indiscutivelmente, assim, o melhor MMA da história. Tipo assim, pra mim, nenhum atleta bate o Aldo no auge dele. É óbvio que por uma questão de pedra, papel, tesoura, né? Afinal, o MMA tem casamentos favoráveis e desfavoráveis. Por exemplo, o jogo do Conor é um jogo que casa mal pra caramba pro Aldo. Então, por uma questão de pedra, papel, tesoura, pode até ser que o Conor no auge ganhasse do Aldo no auge, pode ser, não digo isso com certeza, mas eu acho que o atleta que teve a condição de ter o período mais dominante da história, por ter o melhor auge, pra mim é indiscutivelmente o Aldo. Ele pra mim é o rei da categoria e acho vai ser muito difícil alguém bater aquilo, né? Mas, com relação ao Kent específico, ele me surpreendeu muito enquanto campeão, porque ele treinava como se ele estivesse tentando entrar para o UFC. Era bizarro aquilo, ele treinava como se ele fosse um garoto inexperiente, recebendo ordem de alguém mais experiente que ele, sabe? Ele parecia um pupilo que estava sendo condicionado pelo campeão. E, mano, treinava pra cacete. E me surpreendeu mais ainda como pessoa. Um cara assim, extremamente gentil, extremamente humilde,
que é algo que eu já reconheci que faltava em mim. Porque, mano, alguém, não importava o quão pequeno fosse, o quão menor do que ele na luta fosse, o quão mais inexperiente do que ele fosse, se alguém via tentar aconselhá-lo e ele visse que aquilo era para um tipo de bem, mano, ele dava toda a atenção, todo o ouvido para a pessoa. Se aquilo servisse, ele aproveitava, se não servisse, ele descartava, mas ele nunca coibia a pessoa, entende? Ele sempre dava a chance da pessoa alcançá-lo e falar com ele, trocar aquela ideia. Pô, assim, o Aldo, incrível. Uma pessoa incrível, um atleta incrível também. É isso, galera. Vamos encerrando por aqui. Esse foi um papo para apresentar o Bilharinho para a galera que acompanha aí o Mais MMA. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, é muito importante. E a gente fica então no aguardo do anúncio aí da estreia do Bilharinho nessa fusão, né? Agora a gente espera para ver o que acontece nessa fusão. Bellator e Professional Fighter League. É isso, eu prometo avisar vocês assim que eu souber a data. E galera, reforçando aqui o que ele falou, deixa a curtidinha, deixa o comentário, compartilha o vídeo, que isso dá uma moral pra gente, que faz conteúdo, dá um trabalhinho, então dá essa moral pra gente. Valeu, galera, fiquem com Deus. Obrigadão, valeu, tamo junto.